Olá e bem-vindos ao meu laboratório. Esse é o episódio número 2 da comunicação entre o S7200 e o inversor E800 em Profinet. Se você não assistiu a parte 1, vai aparecer um link aqui no seu vídeo para você assistir. Lá nós falamos sobre a comunicação cíclica. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação acíclica. Então vamos lá. Bom, então antes de nós partirmos para a parte prática, acho que era bom entender como que funciona essa questão da comunicação entre o Profinet e o inversor nas diversas modalidades. Da última vez, no nosso último vídeo, o que nós fizemos foi basicamente isso que está aqui embaixo. Então nós pegamos as variáveis lá do drive, STW, né, que era o nosso comando, os SW, NSOLL, que era o nosso setpoint, etc. E a gente escrevia ou lia a partir das variáveis que a gente tinha no CLP, né? Nosso caso foi o Q100, Q101, I101 e I100, né? Essa comunicação ela está o tempo inteiro ocorrendo, a gente não precisou colocar nenhum tipo de instrução. Uma vez que você liga o CLP, ela já começa a trocar informações entre o drive e o controlador. Isso daqui é chamada comunicação cíclica, ela ocorre continuamente a cada intervalo de tempo, e as informações são trocadas entre o drive e o controlador. Você só precisa alterar o valor das variáveis, ela automaticamente já atualiza no drive, né? E bem como os status também já são recebidos automaticamente. Mas como nós falamos, né, as variáveis que a gente tem aqui, elas são limitadas, né, no drive. Às vezes você quer ler, por exemplo, um parâmetro do inversor, né? Então a gente não faria isso a princípio pela comunicação cíclica. Existe uma forma de fazer, mas como parâmetro é uma coisa esporádica, você não precisa ficar lendo ou escrevendo o tempo inteiro, a melhor opção seria usar o próximo tipo de comunicação, que é a comunicação acíclica, que serve justamente para isso. A diferença aqui vai ser de que basicamente a comunicação acíclica você tem que chamar toda vez em que você precisar utilizar. Ela não acontece automaticamente de tempos em tempos, ela ocorre sob demanda, né? Então quando existe lá uma instrução no CLP, né, uma instrução de requisição, e você tem também uma instrução de leitura. Nessa instrução de requisição, a gente coloca lá o que a gente quer ler do inversor. Tá? Além de parâmetros, existem alguns outros tipos de variáveis que são classificadas como parâmetros, mas podem ser status, como eu comentei no último vídeo, um valor de uma corrente, um valor de uma tensão de barramento, enfim. Mas vamos supor que eu queira ler o parâmetro P01, que é esse parâmetro que está na primeira linha aqui. Então, coloco a instrução de requisição, que a gente vai ver como ela funciona exatamente. Por hora, entendo apenas a estrutura, né? E ela tem um contato lá. Vamos supor que nós estamos fazendo nosso programming ladder, que quando esse contato ele é ligado, o que acontece é que essa requisição ela é lançada para o drive. O drive, por si, recebendo essa requisição, ele pega o valor do P01 e deixa reservado numa área de buffer, uma área de memória, que é uma área que ele vai ficar pronto para a hora em que nós ligarmos essa instrução de leitura, o que vai acontecer vai ser que ela vai buscar essa informação que ficou lá e vai trazer aqui para o controlador o valor do parâmetro P01. Então, basicamente, a dinâmica de como ocorre a comunicação cíclica é essa que eu mostrei aqui. Então, aqui eu coloquei de uma forma bem didática, simplificada, para entender o conceito. Mas na prática, como que isso vai funcionar? Detalhando um pouco mais essa comunicação, a primeira informação que nós encontramos no manual associada à comunicação acíclica são essas informações que estão nessa tabela aqui. Então vamos entender um pouco o que são essas informações. A primeira coisa aqui é esse API number, que ele aparece número 3A00. O que significa isso? É para dizer, dentro da estrutura do Profinet, de que os dados, tanto cíclicos quanto acíclicos, eles seguem um padrão chamado ProfDrive. Esse 3A00 quer dizer justamente esse perfil, né, chamado ProfDrive, em que ele estabelece uma série de regras, performance, interface, tanto da comunicação acíclica como cíclica. Isso daí serve justamente para permitir interoperabilidade e neutralidade de diversas marcas de equipamento. Então, vamos supor que o cliente esteja utilizando um drive de um fabricante X e esse drive siga o padrão
o profile aqui, Prof Drive. A forma de comunicação do drive que ele tem hoje com um drive E800 que segue esse mesmo padrão vai ser bem semelhante, o que diminui a curva de aprendizado e facilita na hora de você trocar um drive por outro. Bom, e o que são essas informações logo aqui abaixo? São o slot number, subslot e o index, que na realidade esses dados eles foram feitos inicialmente, principalmente o slot number e o subslot number, quando você tem um equipamento, em que esse equipamento ele tem dentro dele slots físicos em hardware, né? E os subslots, que são informações ou são unidades dentro de uma placa que está instalada num determinado slot, etc. No caso do drive, a gente não tem fisicamente slots e subslots. Então, essa alocação ela é utilizada para armazenamento de uma determinada informação. E dentro desse slot e subslot, você tem uma espécie de uma biblioteca. Essa biblioteca, cada item dessa biblioteca, seria esse index. O slot e subslot, eventualmente de fabricante para fabricante, pode ser que altere, alguns deles utilizam 0 aqui. Mas, nos exemplos que a gente encontra na documentação oficial da PI, né, o organismo que regula as redes Profinet e Profibus, você vê que eles utilizam slot número 1, subslot número 1, para casos como esse. E esse index número 2F em hexadecimal, que corresponde a 47 em decimal, ele é uma estrutura de dados voltada para a parte de comunicação acíclica, ou seja, é uma forma como os dados devem ser enviados através de uma mensagem para que seja devolvida as informações referentes a uma solicitação de comunicação acíclica. O fabricante poderia criar o seu próprio padrão de dados, porém, esse Record Data 47, que é citado na documentação do Prof Drive, é a estrutura recomendada para leitura e escrita, seguida pela maioria dos fabricantes que utilizam drives comunicando em Profinet. O E800 é a mesma coisa. Então, se o cliente tiver algum tipo de comunicação acíclica utilizando um drive de um outro fabricante, ele vai conseguir facilmente absorver e migrar a comunicação, porque a estrutura de dados não vai essencialmente mudar com relação ao que ele usa em um outro drive de outro fabricante. E como que seria essa estrutura 47 desses dados? Essa estrutura que está aqui. Basicamente, ela é dividida em header, que seria o cabeçalho, onde tem algumas informações básicas, parameter address, que diz justamente o endereço do parâmetro ou da variável que você quer ler, que aqui é sempre chamada de parâmetro, e o valor, que é referente a, se você for fazer uma leitura, para você dizer algumas informações básicas sobre o valor que vai ser lido, ou então, se você for fazer uma escrita, você dizer qual é o valor que vai ser escrito naquele determinado parâmetro. Então vamos começar aqui em detalhes com o header. E o primeiro byte aqui é chamado de Request Reference. Esse é um número determinado pelo programador, que pode ser um número qualquer que caiba dentro de um byte, e ele serve para você associar os requests, ou seja, aquelas solicitações que foram feitas para o drive, para ler um parâmetro, ou fazer alguma escrita, né, de um outro parâmetro, etc., com as respostas que são lidas lá pelo function block de leitura. Então vamos dizer, você coloca lá uma determinada solicitação de ler um parâmetro e você pode colocar nesse byte número 0 um valor 25, por exemplo. Então essa vai ser a sua requisição de número 25. Quando houver a resposta por parte do drive, que for lida pelo function block de leitura, se for referente àquela requisição que ficou com o número 25, a resposta também receberá o número 25, associando dessa forma uma requisição a uma determinada resposta. Isso é particularmente útil quando você faz várias requisições para poder parear cada uma das requisições às respostas correspondentes. O próximo item, então você tem esse DOID. O que significa esse DOID? Significa Drive Object Identification. Para que é utilizado esse DOID? No caso do E800, ele tem valor 01. Ele serve para drives que controlam mais de um eixo. Então vamos imaginar que a gente tem um drive, e desse drive sai cabeamento para mais de um motor. Cada um vai ser um eixo. Só que cada um desses motores vai ter os seus parâmetros correspondentes armazenados, né, dentro daquele sistema de eixo,
dentro daquela parte do meu drive total, que é daquele eixo, e o mesmo vai se repetir para os outros compartimentos, né, que armazenam esse drive. Então, cada compartimento desse é chamado de Drive Object. Como no caso do E800 a gente tem apenas possibilidade de controlar um único motor, né, de forma individualizada ali, então esse parâmetro sempre vai ser 01, identificando que só tem um Drive Object dentro do sistema total de drive. O próximo item aqui, que é o byte número 3, é o número de parâmetros que nós vamos ler através da minha mensagem acíclica. No caso aqui do E800 é possível ler um parâmetro por vez. Alguns tipos de drive permitem que você leia mais, então você colocaria a quantidade de parâmetros que você vai ler. Apenas para ficar mais claro o que seria o DOID, eu tenho aqui um exemplo de um drive desse tipo. Ele não é Profinet, mas serve para a nossa explicação. Esse é um tipo de drive em que ele tem aqui uma fonte e aqui onde fica a unidade de rede. Ele tem uma espécie de um bastidor, um rack, um backplane, onde vão colocados essas unidades, cada uma para um eixo. Isso, cada um desses é que seria um DOID. Um DOID 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. No caso do E800, só existe uma saída para um motor controlado individualmente, então por isso ali ele aparece com 01. Na sequência, a próxima parte lá do record 47, o registro 47, é referenciado aos parâmetros, né? Ao parâmetro propriamente, os parâmetros que você vai ler. Então, o primeiro item ali, você vai dizer o atributo. O que é o atributo? Que tipo de dado esse parâmetro nos fornece? Então, no caso aqui, está com o valor 10, o que significa que o valor que a gente vai buscar desse parâmetro é o valor que está armazenado nele. Quais são os outros valores possíveis que estariam dentro de um parâmetro? Descrição e texto. No caso, esses dois não se aplicam no caso do E800. Alguns drives possuem descrição e texto armazenada no drive. Então aqui a gente tem só a opção do 10, que é apenas para ler o valor do parâmetro. Próximo é número de elementos. Alguns parâmetros, eles contêm dentro deles como se fosse um arranjo de vários números, né, ou um array. Então, nesse byte número 5, a gente diria quantos elementos vão ser lidos a partir desse parâmetro, dado o atributo. No caso, quando a gente está fazendo uma leitura de alguns parâmetros, é possível que a gente tenha mais de um elemento, né? É o exemplo desse parâmetro que está aqui embaixo. Então, a gente tem dentro dele 8 elementos. O que a gente pode fazer é ler o parâmetro 247 e dizer que eu quero ler os 8 elementos. E aí, obviamente, eu vou conseguir ler todas as informações que tem aqui. No caso desse parâmetro, esses 8 elementos correspondem a um histórico de falhas. Então, se eu quisesse ler todas as falhas, eu poderia dizer que eu vou ler todos os 8 elementos do parâmetro 947. Com isso, eu leio todas as falhas. Então, é assim que a gente interpreta, inclusive, essa tabela que aparece no manual do inversor e fornece as informações sobre o sub, que seria o subindex, que a gente vai falar já já, o número do parâmetro e os tipos de dado que ele possui. O próximo item é o número do parâmetro propriamente dito, que nesse exemplo seria o número 947. E o próximo item é o subindex. Suponha que eu não quero ler todos os elementos, eu quero ler só o penúltimo alarme que aconteceu. Então eu poderia querer ler apenas o subindex 1, com um elemento. Com isso eu vou ler apenas o penúltimo alarme ocorrido. Então o subindex ele serve para dizer a partir de qual elemento aqui dentro eu quero ler ou qual elemento eu quero ler. Seguindo na sequência, a partir do byte 10, nós temos o formato. O formato é em que formato de dados vão vir as informações que estão sendo lidas, por exemplo, no caso de uma leitura. E aí, dependendo do tipo de parâmetro, você vai ter ele como um número sem sinal de 16 bits, um octet string, que significa uma string, uma sequência de caracteres de octetos, é o caso, por exemplo, de um endereço IP que esteja armazenado dentro de um parâmetro do inversor,
ou essa opção de um dado tipo V2. Isso aqui também é padronizado pela Profinet e significa uma string de bits, ou seja, aquelas informações em que eu tenho uma sequência de bits e cada bit tem um estado digital. Se for apenas para leitura, eu iria até esse byte número 10. No caso de eu fazer uma escrita, ou seja, voltando um pouquinho aqui, se no caso aqui o meu request ID fosse igual a 02, então eu teria os bytes de 11 até o último byte que fosse aqui, dependendo do número de elementos que foi definido lá nos bytes anteriores, para eu poder colocar o valor que eu escreveria nesse parâmetro. E aqui, no número 11, eu colocaria o número de dados que eu vou escrever dentro desse parâmetro. Bom, e aí o que o Drive devolve de resposta para nós, depois de uma requisição? A primeira coisa é o nosso request reference. Então, fizemos a pergunta com uma requisição, adicionamos lá um número 25, quando responder essa requisição, ele vai colocar o número 25 aqui no byte 0, nós vamos poder associar nossa requisição a qualquer resposta trazida pelo Drive. Bom, no caso do próximo byte, byte número 1, o request ID, ele pode ter essas 5 possíveis respostas. Parameter read positive, que significa que ele conseguiu ler o parâmetro, ou seja, foi uma resposta positiva. Parameter change positive, significa que foi possível alterar o parâmetro. E o mesmo para os negativos, significa que ele não conseguiu ler ou escrever um determinado parâmetro. E aí, obviamente, mais para frente a gente vai ter o código de erro. Request ID fault significa a solicitação de um serviço que não está disponível. Então, você fazer um read ou um write, sendo que não está disponível, um read ou change, sendo que ele não está disponível para aquele parâmetro ou naquele inversor. Ou até mesmo se você, por exemplo, fizer uma requisição para um drive que não existe, ou algo do gênero. DOID, que ele vai corresponder ao drive object que respondeu, com os parâmetros. O número 3, o número de parâmetros que está sendo respondido. No número 4 vai ser respondido qual que é o formato dos dados que foram lidos, no caso de uma leitura. E aí a gente tem 16 bits sem sinal, octet string, V2, que é uma string de bits, como já falamos anteriormente, ou 44, se no caso o valor que for vir aqui embaixo for um valor de um código de erro. Quantos dados vão estar aqui para baixo, e aí aqui pode ver ou o valor do parâmetro, caso a resposta tenha sido positiva, ou um número de erro, caso ela tenha sido negativa, ou eventualmente um request ID inválido. Então aqui estão os códigos de falha que estão implementados no E800, que podem ser lidos no caso de uma falha acontecer durante o processo de comunicação acíclica. Então é isso que era importante vocês conhecerem antes da gente começar a mexer no software em si. Próximo passo, nós vamos mexer no software e fazer um programa para comunicação acíclica. Então, eu já estou aqui com o programa aberto que nós usamos na parte 1. E aqui, na parte de baixo, eu vou inserir mais um network. O primeiro network que eu vou inserir aqui vai ser com um bit, para ler uma entrada digital, que no caso aqui vai ser a minha entrada 0. Ou seja, essa primeira entrada minha aqui. E aí eu vou colocar aqui um contato de pulso e uma bobina de 7 de uma memória interna. Bom, então com essa lógica, dando um pulso lá na minha primeira entrada, eu vou setar esse bit para iniciar a transmissão da mensagem de requisição de leitura de um parâmetro, que é o que nós vamos usar de exemplo aqui. Então, com esse bit setado, agora o próximo passo é eu colocar um function block aqui, que é justamente para enviar uma requisição para o inversor na comunicação acíclica do Profinet. Essa instrução chama-se wrrec. Só para explicar o que eu fiz, eu coloquei um contato aqui que veio da minha lógica de set
do network anterior, e aqui eu coloquei um bit de intertravamento, para que no momento em que essa instrução estiver ocupada, ele abra esse contato e não fique forçando a requisição. A próxima parte importante aqui é esse ID. É importante destacar aqui. Esse ID é justamente a identificação de hardware que esse bloco vai buscar dentro do seu projeto para poder endereçar a mensagem. Então, no caso, a nossa mensagem vai ser endereçada para o inversor. Então, nós temos que buscar aqui no nosso projeto o ID de hardware do inversor. Então, para achar o ID de hardware do inversor, você tem que vir aqui em Devices e Networks. Em seguida, você vem aqui no inversor E800, dá um duplo clique. Se eu clicar com o direito aqui, em cima do inversor e for em Properties, e clicar em Módulo Access Point, ele vai aparecer esse número aqui. Esse 277 é o Hardware Identifier que vai lá no ID, que indica o ponto de entrada da minha mensagem acíclica do Profinet. O meu index aqui é justamente aquele número de index que vai dentro do subslot. Lembra que nós falamos? Vai aparecer aí no vídeo para vocês. Então aqui eu tenho que colocar justamente aquele número 2F, que indica que é um recorde número 47 dentro do dispositivo endereçado por 277. Bom, agora vem o record. Aqui nesse record é justamente as informações que são do registro 47, ou seja, nós temos que construir um DB, uma estrutura de dados que corresponde exatamente àquela estrutura 47, e é o que nós vamos fazer agora. Então agora, para criar um DB, eu venho aqui em Program Blocks, clico com direito, adicionar novo bloco. Bom, agora aqui eu seleciono Data Block e vou colocar um nome para ele aqui. Vou colocar E800 REQ, de requisição. Agora aqui eu vou criar uma estrutura de dados, um struct, exatamente igual ao registro 47 que nós vimos quando eu expliquei a respeito da mensagem acíclica. Como nós pretendemos fazer apenas a leitura, eu vou parar aqui no subindex, não vou colocar o resto. Bom, e agora eu vou colocar os valores padrão aqui no Start Value, que são os valores com que vai começar para a gente poder fazer a leitura. No caso, aqui a gente vai fazer a leitura do parâmetro número 1 do inversor. Aqui o número de elementos é igual a 0,1, porque o parâmetro que nós vamos ter tem apenas um elemento. O número do parâmetro que nós vamos ler aqui foi colocado 3001, porque a partir de 3000 são os parâmetros internos do inversor, sendo que o 3000 em hexadecimal corresponde ao parâmetro 0, portanto 3001 corresponde ao parâmetro 1. E esse parâmetro ele não tem nenhum subindex, então a gente coloca 00 aqui. Agora tem uma coisa muito importante que precisa fazer. Quando nós criamos o nosso DB, nós não podemos deixar o endereçamento automático para que o compilador coloque as variáveis no local da memória onde ele acha melhor. Nós temos que colocar todas na sequência. Se nós não fizermos isso, não vai funcionar. Então vamos fazer isso agora. Bom, e para fazer com que o compilador não aloque automaticamente as posições de memória para cada uma das variáveis dentro da minha DB, eu tenho que clicar com o botão direito, em Propriedades, e desticar essa opção, Optimized Block Access. Ele vai dar essa mensagem, clica OK e OK. Ao abrir agora a nossa estrutura, nós vamos perceber que existe esse campo offset. Para que esse campo seja preenchido como estava na mensagem, nós precisamos compilar o nosso programa novamente. Então vamos fazer isso. Bom, pronto. Agora nós podemos já associar esse DB aqui à entrada de record lá da nossa instrução WRREQ. Agora eu vou colocar uma lógica bem simples, um timer. Assim que terminar de enviar a requisição, esse timer vai ser disparado
vai contar um tempo de 100 milissegundos, e aí nós vamos lá executar a instrução que chama-se RDREC, que é a instrução para ler a mensagem que ficou salva dentro do inversor em função da minha requisição. Bom, então essa lógica basicamente vai ser gerado um pulso assim que a mensagem for enviada para o inversor, vai setar esse bit de que foi feito já o envio e vai resetar o bit de requisição, aquele que a gente tinha setado lá em cima com a minha entrada digital. Em seguida, com esse bit setado, vai contar um tempo e depois desses 100 milissegundos, reseta o bit que dispara esse temporizador e nós vamos pegar a saída desse temporizador para disparar a instrução para receber o dado que foi solicitado pela instrução WRREC anterior. Próximo passo aqui agora, então, é colocar justamente a instrução de recepção. Nós vamos colocar esse bit do timer para poder disparar essa instrução e buscar o dado que ficou lá no inversor separado. Bom, e aqui novamente nós temos que colocar o endereçamento do nosso inversor, que nós já vimos lá pela configuração de hardware, que é 277. Então é o mesmo valor que foi colocado lá na instrução WRREC. Aqui é o mesmo registro 47, ou seja, que vai seguir o mesmo formato de recepção dos dados, né? O registro 47 que nós comentamos lá na explicação sobre mensagem acíclica. Esse mlen é a respeito do comprimento da mensagem que vai ser recebida. Então aqui pela quantidade de dados que nós vamos deixar disponíveis, eu vou colocar 27. Que corresponde a 27 bytes. Bem como nós fizemos para o WRREC, agora para o RDREC nós temos que criar um DB. Agora um DB estruturado de acordo com a estrutura do registro 47, só que para poder receber a mensagem que vai vir do inversor com a resposta da nossa requisição. Bom, e aí no caso da resposta que vai vir do inversor, nós não precisamos colocar nenhum valor de início, porque, obviamente, esses valores vão ser preenchidos pela instrução RDREC. O que nós precisamos fazer é da mesma forma que o DB que nós criamos para a instrução de envio da mensagem, a WRREC, tirar a parte de alocação automática e deixar ele manual para que ele coloque na sequência todos os dados que fazem parte desse DB. Nós vamos colocar então o DB que nós criamos aqui para a instrução RDREC, para que ela possa armazenar os dados recebidos. Então agora, com o DB da resposta já preenchido, o próximo passo é nós testarmos esse programa. Para testar esse programa, facilitar, eu vou criar uma tabela de variáveis aqui, que a gente possa monitorar o que está acontecendo. Então vou vir aqui em Watch, vou clicar com o botão direito, Add New Watch Table. E aqui eu vou fazer de uma forma que vai ficar bem fácil
de nós identificarmos. Então eu vou colocar I0.0 primeiro, para nós monitorarmos. Vou pular uma linha aqui. Então vou colocar aqui o meu DB de requisição. Esse aqui. E eu vou colocar o primeiro item dele. Eu clico aqui e arrasto. Bom, então vocês devem ter percebido que aqui essas variáveis não foram preenchidas com o nome, é porque as duas últimas variáveis do nosso DB elas são do tipo Word. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui para dbw, que é uma Word. Aí são ocupados dois endereços, portanto a próxima Word cai no dbw08 e vou apagar essas duas variáveis. Agora aqui logo embaixo eu vou colocar o DB da resposta. Da mesma maneira, vou começar pelo ID e vou arrastar aqui. Ok, vou aumentar um pouco o espaço aqui para nós enxergarmos os nomes. Próxima coisa aqui é ir online. Vou habilitar a monitoração aqui no Oclinhos. E aí agora aqui nós temos os valores das nossas variáveis. Então agora para testar, eu vou colocar aqui, vou ligar a minha chavinha I0. E aí se vocês notarem aqui no programa, nas variáveis, vocês vão ver que lê um valor 2E0. Então esse valor 2E0, se nós formos converter aqui na nossa calculadora, então um valor em hexadecimal, 2E0. Ele vai corresponder ao valor decimal 12.000. Vamos ver quanto está no nosso parâmetro 1. Então eu venho aqui, aperto o Mode, vai aparecer P0, vou até o parâmetro 1, e aperto a tecla 7 para ver que valor que está armazenado dentro dele. E está armazenado o valor 120.0. O que apareceu aqui está correto, porque quando a gente lê o valor dos parâmetros, ele mostra em um valor inteiro, e isso aqui significa 120.00. Então está correto esse valor. Agora vamos fazer a seguinte experiência. Vamos alterar o valor desse parâmetro. Vou voltar aqui no parâmetro 1, apertar 7. Então, vou só mudar aqui para modo PU, para poder alterar o valor do parâmetro. Então agora vamos alterar o valor desse parâmetro para 110. Pronto. Vou apertar a tecla 7 para confirmar. Está escrito o valor 110. E agora, novamente, vamos fazer a leitura no nosso software, acionando a chave I0 aqui no nosso caso. Se vocês forem verificar aqui o valor que veio um valor 2AF8. Se nós formos converter aqui, veja que é o valor 110.00. Então está correto novamente. Então realmente ele está lendo o valor do parâmetro 1. Algumas coisas interessantes de nós observarmos aqui na resposta é, lembra do ID? O ID da minha requisição bateu com o ID da minha resposta. Tipo de resposta, também bateu, leitura, drive número 1, número de parâmetros 1. O formato aqui, 06, significa um valor inteiro de 16 bits, um elemento só, e aqui o valor que foi lido do parâmetro 1. Então é isso, meus amigos. Nesse vídeo nós vimos a comunicação acíclica no Profinet utilizando o inversor E800. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.